O sol nascia sobre o mar da Galileia. As águas ainda estavam quietas quando Simão, filho de Jonas, puxava as redes vazias para dentro do barco. Era pescador desde menino. Suas mãos eram calejadas, seus olhos acostumados à luta contra o vento e à espera do peixe. Ao lado dele, seu irmão André o ajudava. Eles haviam passado a noite pescando, sem sucesso. Foi então que um homem se aproximou da praia. A multidão o seguia, ansiosa por cada palavra. Jesus de Nazaré. Ele subiu no barco de Simão e pediu que se afastassem um pouco da terra. De pé na proa, ensinou como quem conhecia os segredos do céu. Depois, olhou para Simão e disse: Vai mais fundo. Lança as redes outra vez. Pedro hesitou. A noite fora longa. Mas havia algo na voz daquele homem. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas, sob tua palavra, lançarei as redes. E então, as águas se moveram como nunca. Os peixes vieram em abundância. As redes quase se rompiam. O barco ameaçava afundar. Simão caiu aos pés de Jesus, tomado de espanto. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus sorriu, com ternura e autoridade. Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E ele deixou tudo. Redes, barco, mar. E seguiu o mestre. Pedro era fogo. Falava antes de pensar. Agia antes de entender. Mas Jesus o via com olhos eternos. Tu és Simão, filho de Jonas. Mas eu te digo, tu és Pedro, em grego, Petros, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Foi Pedro quem, certa vez, declarou diante dos discípulos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mas no mesmo instante, quando Jesus falou que haveria de sofrer e morrer, Pedro repreendeu: Isso nunca te acontecerá, Senhor. E Jesus o olhou com dor. Afasta-te de mim, Satanás. Por que não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens? Pedro era rocha e tropeço. Coração ardente, fé frágil. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro estava com ele no jardim. Quando os soldados chegaram, ele sacou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o deteve. Guarde a espada, Pedro. Quem vive pela espada, morrerá por ela. E quando levaram Jesus preso, Pedro seguiu de longe, com medo e amor misturados no peito. No pátio do sumo sacerdote, enquanto o frio da madrugada caía, ele se aqueceu junto ao fogo. Você também estava com ele, disse uma criada. Não o conheço. Você é galileu. A sua fala o denuncia. Não sei do que falas. E pela terceira vez, ele negou. E então, o galo cantou. Jesus, de longe, olhou para ele. Pedro olhou de volta. E chorou amargamente. Depois da cruz e do túmulo vazio, Pedro carregava o peso da culpa. Voltará a pescar, como se quisesse escapar do chamado. Mas certa manhã, à beira do mesmo mar onde tudo começou, um homem acenava da praia. Lançai a rede à direita do barco, disse ele. As redes se encheram outra vez. João sussurrou: É o Senhor. Pedro não esperou. Lançou-se nas águas e correu para ele. Na praia, um fogo de brasas, como o da negação, ardia. E Jesus o esperava com peixe e pão. Depois da refeição, Jesus olhou para Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor,
Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. 3 vezes ele perguntou. 3 vezes Pedro respondeu. 3 curas para 3 feridas. E então, Jesus disse: Segue-me. Pedro se tornou apóstolo. Pregou com poder. Milagres aconteciam por suas mãos. Enfrentou prisões, zombarias, açoites. Ele viu milhares se converterem com uma só pregação. Mas nunca se esqueceu de quem era. Nem de quem o havia perdoado. Anos depois, em Roma, foi condenado à morte por pregar o nome de Cristo. Quando chegou sua hora, pediu apenas uma coisa: crucifiquem-me de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim foi feito. Pedro morreu. Mas sua voz ecoa até hoje, através de suas cartas, de sua fé, de seu amor imperfeito, e de sua redenção perfeita. Pedro nos lembra que Deus não chama os perfeitos. Chama os disponíveis. Chama os que tropeçam, mas se levantam. Chama os que choram, mas seguem. A rocha sobre a qual Jesus construiu sua igreja foi um homem que chorou diante de um olhar de amor. E esse amor o transformou para sempre.